Prosseguindo no estudo de história de Israel, vamos agora à 10ª parte do estudo do silêncio profético. O comentário no material didático diz: nesse período, os samaritanos negaram toda a sua ascendência com Israel, negavam que serviam ao mesmo Deus. Bom, nós vimos num tópico anterior que os samaritanos teve período em que Israel foi beneficiado, né? Lá com o imperador Alexandre Magno, e os samaritanos, eles, naquela oportunidade, eles falaram só, nós também somos judeus, né? Mas o imperador não acreditou, tá ok? Nesse período que os judeus estão sofrendo, né, aí nesse momento agora os samaritanos vão dizer o seguinte: olha, nós não temos nada com esse povo. Inacreditável, né? Veja o que diz Flávio Joséfo. Os samaritanos, vendo os judeus afligidos por tantos males, evitavam dizer que tinha a mesma origem, que eram da mesma raça, e que o seu templo em Gerizim era consagrado ao Deus Todo-Poderoso. Diziam, ao contrário, que era descendente dos persas e dos medos e que tinham sido enviadas a Samaria para lá morar, o que era verdade. Ou seja, tinha uma parte que era, né? Mas nós sabemos que haviam muitos judeus lá, né? Mas tinha uma parte realmente que foram viver lá e se misturaram com os israelitas, melhor dizendo, que viviam lá. Então eles tinham ascendência judaica, sim. Poderia ter alguém ali que ficou numa família isolada de persas, por exemplo, mas essa mistura ocorreu muito antes, ocorreu lá nos dias do profeta Isaías, né? Isaías orou, o sul ficou livre, né? Quando Deus enviou o seu anjo. Mas as 10 tribos do norte foram vencidas, e elas, a Bíblia diz que realmente os assírios levaram outros povos para lá, não eram nem persas, eram assírios, segundo a história bíblica. Então levaram aqueles povos da Babilônia, tudo para habitar lá, e acaba que eles se misturaram com os israelitas, ok? O comentário prossegue. Para completar o erro dos samaritanos, eles enviaram um documento a Antíoco Epifânio, onde propõe uma aproximação com a cultura e a religião grega. Como eu disse, tinha israelitas ali, como vai ter nos dias do Novo Testamento. Ok? A parte do Reino do Sul, eles continuavam divididos, onde estava Jerusalém, com a parte do Reino do Norte, onde viviam os samaritanos. Então veja o que Flávio Joséfo diz. Petição que os sidônios, habitantes de Siquém, apresentam ao rei Antíoco, Deus visível. Nossos antepassados, tendo sido amargurados por grandes e frequentes pestes, haviam deliberado celebrar, por uma antiga superstição, uma festa a qual os judeus dão o nome de Sabá, e construíram sobre o monte Gerizim um templo em honra a um deus anônimo, onde molam vítimas. Ele está dizendo o seguinte, olha, até essa prática de guardar o sábado, que existia entre eles, era sabido, tá ok? E o templo que eles tinham construído, no caso no Monte Gerizim, o templo que era concorrência ao templo de Jerusalém, né? Então ele diz, realmente, houve uma superstição, fizeram isso. Agora que Vossa Majestade se julga obrigado a castigar os judeus como eles merecem, os que executam as vossas ordens querem nos tratar como a eles, porque pensam que temos a mesma origem. Mas é fácil verificar pelos nossos arquivos que somos sidônios, assim como não podemos duvidar, Majestade, de vossa bondade e proteção. Suplicamos que ordeneis a Apolônio, nosso governador, e a Nicanor, procurador-geral de vossa Majestade, que não nos considerem mais culpados dos mesmos crimes que os judeus, cujos costumes e origem diferem inteiramente dos nossos. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, nós aceitamos totalmente a religião grega, eles lá é que são o problema, e nós não temos nada com eles. E ele está usando a religião como comprovação dessa posição deles, tá ok? O comentário do Flávio Joséfo prossegue.
E se julgarem bem e for do agrado de vossa majestade, seja o nosso templo, que até agora não teve o nome de Deus algum. Ele está dizendo, ó, existe uma superstição aqui, mas tem um templo aí que na verdade não tem nome de Deus algum. Por quê? Porque na verdade nós não adoramos, eles não adoram a Deus nenhum, como não tinha imagem de escultura, né? Então falando, ó, tem templo lá, mas não existe, não adora a Deus nenhum. Chamado futuramente templo do Júpiter grego, que era Zeus, né? Que na literatura passa a ser chamado pelo nome latino também, Júpiter, a fim de que fiquemos em paz e trabalhando sem temor, possamos pagar maiores tributos à vossa majestade. Então, ele na carta ainda diz o seguinte, como o Flávio Josefo está escrevendo ao imperador romano, então isso é chamado anacronismo textual. Ele já usou o nome do deus romano, né? Que é Zeus para o grego ou Júpiter para os romanos, né? Então, mas aqui voltando aos samaritanos, eles dizem, ó, nós não temos nada com essa religião, tem até um templo aqui, é uma superstição, mas não é dedicado a Deus nenhum, né? Inacreditável, né? Porque a mulher samaritana do Novo Testamento já diz, né, confirma o que corria na história deles, né? Que aquele templo era dedicado ao Deus de Israel, tanto que eles diziam que ali era o verdadeiro lugar, porque ali era o lugar da bênção, onde Moisés, no caso, abençoou o povo, ok? Onde Deus, claro, abençoou o povo. Então, eles diziam, é nesse local que tem que adorar. Mas aqui eles já estão dizendo que não, nós não temos nada com esse Deus. O comentário prossegue. Esses samaritanos eram descendentes das 10 tribos do norte, que foram escravizadas pelos assírios, mas misturaram-se com outros povos, resultando em uma miscigenação. Antíoco Epifânio indicou para sumo sacerdote um homem chamado Josué, que ele mudou o nome para Jason. Esse estimulava o culto a Hércules, acabando por ser substituído por Menelau. Antíoco Epifânio ficou revoltado e invadiu Jerusalém e fez 7 grandes maldades, ok? Ou seja, ele estimulava o culto a Hércules, né? Mas ele acabou sendo substituído por outro, por Menelau. Então o Epifânio não gostou. Ele saqueou o templo, matou muitos israelitas, proibiu os sacrifícios diários, levantou um altar a Júpiter, queimou cópias da lei, o povo foi forçado a comer carne de porco e sacrificou uma porca no altar dos holocaustos. Okay? Então ele mesmo resolveu fazer isso, além daquela política que já estava acontecendo, né? Os romanos venceram os gregos em 197 a.C. e o poder dos seleucidas diminuiu. Em 167 a.C., os enviados do rei Antíoco Epifânio chegaram a uma aldeia do sul de Canaã chamada Modim. Aí eu coloquei um mapa aí, retratando onde ficava essa aldeia, ok? Na região da Judéia, na parte sul. O principal sacerdote de Modim era Matatias. Os representantes do rei acreditavam que outros sacerdotes aceitariam fazer o sacrifício e que Matatias resultaria. Por isso, se dirigiram a ele, ok? Ou seja, eles acreditavam que ele também aceitaria fazer sacrifício, mas Matatias, quando chegou a ele não estava no centrão, ele era um sacerdote, vamos dizer, de uma cidade menor, né? Uma vila menor. Aí veja o que relata então Flávio Josefo sobre esse momento. Ele diz: quando os enviados do rei chegaram àquela aldeia para obrigar os judeus a executar as suas ordens, dirigiram-se primeiro a Matatias, por ser o principal, a fim de forçá-lo a oferecer os abomináveis sacrifícios, pois não duvidavam que os outros lhe seguiriam o exemplo. Disseram-lhe que o rei demonstraria a todos, por meio de recompensas, a gratidão de que lhes seria devedor, ou seja, eu vou comprar esses sacerdotes. Com muitos funcionava, né?
Israel era uma colônia, tinha que pagar tributo, eram pobres. Pelo menos os sacerdotes tinham vida boa, recebendo dinheiro dos gregos. Tá bom? O comentário prossegue. Matatias se recusou a fazer o sacrifício. Flávio Joséfo prossegue, olha. Ele respondeu que mesmo que todas as outras nações obedecessem pelo medo a tão injuriosa determinação, nem ele nem seus filhos abandonariam jamais a religião de seus antepassados. Muitos israelitas defendiam a helenização, ou seja, a adoção da cultura grega, e logo um judeu se ofereceu para sacrificar. Matatias se revoltou e matou o judeu. Veja o que Flávio Joséfo diz. Como um judeu se encaminhasse para sacrificar segundo a intenção do rei, Matatias e os filhos inflamados de justo zelo lançaram-se sobre ele de espada em punho, e não somente o mataram, como também a esse oficial de nome Apeles, e aos soldados que ele tinha levado para obrigar o povo a cometer tão grande impiedade. Matatias derrubou depois o altar e exclamou: se há ainda alguém aqui que ame a nossa religião e o serviço de Deus, que me siga. Ou seja, eles então lançaram-se sobre ele, tá ok? Acabaram por matar o judeu e matar também o oficial, e dá até o nome do oficial, Apeles. E aí agora então vai começar uma rebelião. Ele falou para o povo: olha, quem ainda ama a nossa religião, me siga, tá bom? Em seguida, deixando todos os seus bens, partiu com os filhos para o deserto, e todos os outros habitantes seguiram com as suas mulheres e filhos, e refugiaram-se nas cavernas. Ou seja, inicia aqui então a chamada revolta, dos Macabeus, que aí vai ser tema da próxima aula.